Como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie. Áudio 19. Parte 2, capítulo 1, continuação. Se você mostrar um verdadeiro interesse pelas outras pessoas, não apenas conquistará amizades, como também atrairá clientes para sua empresa. Numa das edições da publicação do National Bank of North America de Nova York, saiu a seguinte carta de Madeline Rosadale, uma depositante. Gostaria que soubessem o quanto admiro o seu quadro de funcionários. Todos são corteses, educados e atenciosos. Como é agradável, depois de passar um longo tempo esperando na fila, ouvir o caixa nos saudar com satisfação. No ano passado, durante 5 meses, minha mãe ficou internada num hospital. Com frequência, procurei ser atendida por Mary Petrucello, uma caixa. Ela se mostrava preocupada com o estado de mamãe e sempre me perguntava sobre sua saúde. Existe alguma dúvida de que a senhora Rosadale continuará a ser cliente desse banco? Charles E. Walters, de um dos maiores bancos da cidade de Nova York, foi indicado para preparar um relatório confidencial sobre certa corporação. Sabia apenas de um homem que possuía os dados de que necessitava tão urgentemente. Quando o Sr. Walters entrou no gabinete do presidente da companhia, uma mulher jovem meteu a cabeça na porta e disse ao presidente que não tinha um só selo para ele naquele dia. Coleciono selos para meu filho de 12 anos, explicou o presidente ao Sr. Walters. Este falou da sua missão e começou a fazer perguntas. O industrial estava distraído, falando de um modo geral, vago. Não quis falar e, aparentemente, nada podia persuadi-lo a fazer isto. A entrevista foi curta e infrutífera. Francamente, eu não sabia o caminho a tomar, disse o Sr. Walters quando relatou o caso diante da classe. Lembrei-me então do que havia ouvido da sua secretária. Selos, filho de 12 anos... E lembrei-me também de que o departamento estrangeiro do nosso banco colecionava selos de cartas que vinham de todas as partes dos continentes banhados pelos 7 mares. Na tarde seguinte, procurei aquele homem e mandei dizer-lhe que tinha uns selos para o seu filho. Fui anunciado com entusiasmo? Sim, senhor. Ele não podia apertar minha mão com mais entusiasmo se estivesse pretendendo ir para o Congresso. Irradiava sorrisos de alegria. Meu Jorge vai gostar deste, dizia enquanto remexia os selos. E olhe este é um tesouro. Passamos meia hora falando sobre os selos e olhando um retrato do seu filho. E então, ele levou mais de 1 hora dando-me todas as informações que eu queria, sem mesmo sequer uma sugestão de minha parte neste sentido. Disse-me tudo o que sabia. Depois chamou seus auxiliares e formulou perguntas. Telefonou para alguns dos seus sócios, abasteceu-me de fatos, números, notícias e correspondência. Falando em linguagem jornalística, consegui um furo. Mais um exemplo. Neipo Jr., de Filadélfia, tentou durante anos vender carvão a uma grande cadeia de lojas, mas a organização continuava a comprar o combustível de um vendedor de fora da cidade, persistindo em negar esse direito à firma do Sr. Neipo. Este fez um discurso uma noite, diante de uma das minhas classes, expressando toda a sua raiva contra a cadeia de lojas, apontando-as como verdadeira maldição para o país. E ainda se admirava porque não lhes podia vender. Opinei que experimentasse uma tática diferente. Resumindo ligeiramente, eis o que aconteceu. Organizamos um debate entre os membros do treinamento para ficar resolvido se a expansão das cadeias de lojas estava fazendo realmente bem ao país. Neipo, por sugestão minha, tomou o lado negativo. Concordou em defender a cadeia de lojas.
Foi então procurar um diretor da organização que ele menosprezava e disse: Não estou aqui procurando vender carvão, venho pedir-lhe um favor. Explicou seu debate e acrescentou: Procuro-o pedindo-lhe a fineza de esclarecimentos, pois julgo que ninguém melhor do que o Senhor poderá dar-nos os dados de que necessito. Estou ansioso para vencer o debate e apreciarei grandemente a colaboração que o Senhor me puder prestar. Eis o resto do caso nas palavras do próprio Sr. Nape. Eu havia pedido a esse homem precisamente 1 minuto do seu tempo, e foi com essa condição que me permitiu a minha visita. Depois que expliquei o caso, ofereceu-me uma cadeira e falou-me exatamente durante 1 hora e 47 minutos. Chamou outro diretor que havia escrito um livro sobre cadeias de lojas. Escreveu para a National Chain Store Association e conseguiu-me cópia de um debate sobre o assunto. Ele acredita que as cadeias de lojas estão prestando um serviço real à humanidade. Está orgulhoso do que está fazendo por centenas de comunidades. Seus olhos brilhavam enquanto falava. Devo confessar que ele me abriu os olhos para coisas com as quais nunca havia sequer sonhado. Mudou inteiramente minha atitude mental. Quando me retirei, veio comigo até a porta, passou o braço pelo meu ombro, desejou-me sucesso no debate e pediu-me que fosse vê-lo novamente e que o informasse do resultado. As últimas palavras que me disse foram as seguintes: Procure-me, por favor, mais tarde, na primavera, gostaria de dar-lhe um pedido de carvão. Para mim, isso foi quase um milagre. Estava oferecendo-se para comprar carvão sem qualquer sugestão da minha parte. Adiantei-me mais, em 2 horas verdadeiramente interessado nele e nos seus problemas, do que teria feito em 10 anos procurando deixá-lo interessado em mim e no meu carvão. O Senhor não descobriu uma nova verdade, Sr. Nape, pois há muito tempo, 100 anos antes do nascimento de Cristo, um velho e célebre poeta romano, Públio Sírius, disse: Estamos interessados nos outros quando eles se interessam por nós. Uma demonstração de interesse, como todos os princípios das relações humanas, deve ser sincera. Deve recompensar não apenas a pessoa que se mostra interessada, mas também a pessoa objeto de atenção. Uma rua de mão dupla, ambas as partes se beneficiam. Martin Ginsberg, que participou do nosso treinamento em Long Island, Nova York, relatou como sua vida modificou-se profundamente quando foi objeto de interesse de uma enfermeira. Era o dia de ação de graças e eu tinha 10 anos de idade. Eu me achava na enfermaria de um hospital beneficente da cidade, com uma cirurgia ortopédica marcada para o dia seguinte. Eu sabia que deveria passar meses de confinamento, convalescendo e suportando dores. Meu pai tinha falecido, minha mãe e eu vivíamos sozinhos num pequeno apartamento, recebendo benefícios. Naquele dia, ela não pôde me visitar. À medida que o dia ia passando, vi-me dominando por uma sensação de solidão, desesperança e medo. Minha mãe encontrava-se sozinha em casa, preocupada comigo com certeza, sem contar com ninguém, sem companhia para a refeição e sem nenhum dinheiro para o jantar de ação de graças. As lágrimas transbordaram pelos meus olhos. Enfiei minha cabeça debaixo do travesseiro e o cobri com a coberta. Chorei em silêncio, mas com tanto sentimento, com tanto ímpeto, que meu corpo estremecia de dor. Uma jovem estudante de enfermagem escutou meus soluços e foi falar comigo. Puxou a coberta e começou a enxugar as lágrimas. Falou-me de sua própria solidão, obrigada a trabalhar naquele dia e impedida de ficar com a família. Perguntou-me se eu não aceitaria jantar na sua companhia.
Trouxe então 2 bandejas de comida, peru em fatias, purê e um sorvete de sobremesa. Conversou comigo e procurou afastar meus medos. Embora seu turno encerrasse às 4 horas da manhã, ficou comigo até quase 11 horas. Jogamos, conversamos e finalmente chegou um momento em que adormeci. Muitos dias de ação de graças vieram e passaram, desde os meus 10 anos de idade, mas em nenhum deles deixo de me lembrar daquele em que meus sentimentos de frustração, medo e solidão por pouco não me fizeram outras marcas, não fosse o calor e o afeto de uma estranha que de alguma forma os tornou toleráveis. Se quiser que as pessoas gostem de você, se quiser aprofundar verdadeiras amizades, se quiser ajudar as outras pessoas e ao mesmo tempo ser ajudado por elas, procure lembrar-se deste princípio. Princípio 1. Torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa.